Gravar. Bom dia de noite, gente, bem-vindos a mais uma aula de estatística. Hoje uma aula de revisão. Semana que vem também será uma aula de revisão, porque está confirmado a nossa prova vai ser dia 9/12, 9 de dezembro. Então foi adiado uma semana. Então a gente faz um exercício hoje inteiro em cima de uma TDF simples, tabela de distribuição de frequência, calculando aí medidas de posição e medidas de dispersão. E fica aí mais um pedaço da prova para vocês estudarem nessa aula daqui. Bem-vindo a todos, bem-vindos. Então, vamos lá. Então, essa daqui é a parte 14. Tem duas aulas anteriores que não foram numeradas, né? Então, de verdade, aqui é a 16ª. Então, revisão, primeira parte. A semana que vem a gente deve fazer algo muito parecido, só muda aí a TDF, que passa de dados simples hoje para dados agrupados. Vamos lá. Então, medidas de tendência central, que são as medidas de posição, e as medidas de dispersão. Qualquer coisa é só perguntar. Em cima da enquete da semana passada, eu agradeço aí os elogios, né? A gente tenta fazer uma boa aula com vocês e para hoje eles pediram um trabalho mais detalhado. Então eu estou fazendo um trabalho 100% ele na planilha. Se vocês também quiserem planilhar, depois isso vai ajudar muito a vocês fazerem a prova de uma forma muito rápida. Então, é uma TDF simples e é como a gente vai fazer na avaliação conclusiva, que é no dia 9. Lembrem-se, né? Então, tudo isso que a gente vai ver hoje é para que vocês não se esqueçam para a prova. Olha lá, começa assim, como eu fiz uma planilha, eu deitei essa planilha, espero que vocês estejam vendo aí. Então, é uma pesquisa que passa pelo método estatístico. Então, existe uma coleta de dados que é a parte da estatura. Então, as pessoas, elas começam a fazer uma pesquisa para saber a altura de um grupo de pessoas. E depois, para cada uma das estaturas em centímetros que foi pesquisada. Boa noite, Adriana. Então, para cada uma das estaturas que foi pesquisada, tem uma quantidade de pessoas. Então, para 158 centímetros de altura, tem 2 pessoas. Para 160 centímetros de altura, tem 5 pessoas. E assim por diante. Então, o XI é a estatura em centímetros, e o FI, a frequência absoluta, é a quantidade de pessoas que a gente encontrou. Para dar início a isso, a gente precisa fazer a somatória da frequência absoluta, são os valores da linha. E depois, para o cálculo da média, a gente precisa somar todos os valores. E numa TDF simples, a gente começa fazendo essa multiplicação aí, do valor da estatura vezes a quantidade de vezes que que essa estatura aparece. Então, seria 158 vezes 2. Responda aí para mim no chat, por favor. Então, quantas pessoas participaram dessa pesquisa e quanto que dá aquele primeiro valor na primeira coluna? 158 vezes 2. Avaliação conclusiva de estatística, dia 9/12. (316). Então,
158 vezes 2 dá 316, ok. E a somatória da linha Nilson? Quantas pessoas participaram? Qual é o valor de N ali? Luana colocou 20. Acho que está certo, não é? O 158 vezes 2 é fácil de ver, não é? Ó, 150 vezes 2 dá 300. 8 vezes 2 dá 16. Então, 316, Nilson acertou. E a somatória da linha, acho que é 20 mesmo. Eu vou virar a página aqui e a gente vai ver esses dois valores aí. Correto. Então, a primeira multiplicação, 58 vezes 2 dá 316 mesmo, correto? E a quantidade de pessoas pesquisadas são 20. Agora, para a gente ir para o caminho da média, somar todas as alturas, a gente precisa continuar fazendo a multiplicação aí, coluna a coluna. Façam aí, por favor. Eu já fui respondendo, né? Não dei tempo para vocês, ou outros alunos responderem. Agora eu vou dar tempo de todo mundo responder. Então, tem para 1,60 m, 1,61 m, 1,62 m, 1,63 m, 1,69 m, 1,72 m, 1,76 m. Qual essas multiplicações aí, coluna a coluna, por favor? Luana Costa já respondeu. Eu vou esperar mais um aluno, pelo menos. Acho que o 644 está errado, Luana. Ou você pulou o valor da digitação. Porque 161 vezes 3 tem que dar final 3. Diga, Adriana. No slide anterior era outro número? Ah, estava 4? Deixa eu ver. Ah, tá. 7, 10, 12, 15, 19, 20, 21. 7, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20. É essa linha mesmo, está correto. Então, marquem esses valores, por favor. Eu acho que, então, eu acabei mudando o valor lá na hora e printei errado. Porque a somatória é 20. Tudo bem? Então, se era 4, está correto. 161 vezes 4 dá os 644. E aí eu vou então eu vou depender mais das respostas de vocês. Deixa eu até anotar para não dar confusão. Caroline, boa noite. Então, vamos lá, é 158 vezes 2, depois 160 vezes 5, 161 vezes 4, 162 vezes 2, 163 vezes 2, 169 vezes 3, 172 vezes 1 e 176 vezes 1. Então, a quantidade de pessoas pesquisadas é 20 e todo mundo confirma os valores que estão lá, não é? Então, é 316, 800, 644, 324, 326, 507,
Tá correto, 172 e 175. Será que eu errei no próximo? Vamos lá. Tá correto aqui? Eu errei aqui. Então, eu vou considerar sempre os valores de vocês, tudo bem? Considerem aí, por favor, os valores que vocês têm no slide anterior. E aí, boa noite, Marcos. Somem essa linha, por favor. Quanto é que dá essa soma que vocês têm aqui? Então, esse slide está errado. Porque eu multipliquei por 3 lá. 3264. 3264. Então, tem dois valores errados aqui na frequência absoluta, que dá um erro na multiplicação e depois vai dar um erro na somatória. Quando vocês fizerem a planilha de vocês, vocês tomem esse cuidado. O Xizu aqui errou. Tudo bem? E agora, o que a gente precisa fazer para descobrir a média? Quem chegou agora, esse slide tem errinhos de digitação. Então, a gente está em uma TDF simples, agora calculando a média. Então, a gente precisa somar todas as alturas e dividir pela quantidade de pesquisados, não é? Então, a soma de todas as alturas, é isso mesmo? A Adriana confirmou, né? O valor da Luana Costa. E agora, a gente faz que conta? Professor, Pois não, Luana. esse valor que eu passei do 3264 é a soma de todas as multiplicações das alturas multiplicado pela quantidade de pessoas, tá correto? Ou não, senhor? Que é só a soma das alturas. Então, mas é a mesma coisa, Luana. Quando você multiplica, não é? Não tem 20 pessoas? Sim. Então, a gente soma 158 mais 158, dá 316. Ah, tá. Não entendi. Não é? A gente vai somando 160 uma vez, duas, três, quatro, cinco. Então, a gente está somando 316 com mais 800. E assim por diante. Na TDF, a gente faz as multiplicações para facilitar a somatória das alturas. Entendi. Não, tá bom. Só para tirar dúvida. Sem problema. E agora que a gente tem a somatória de todas as alturas, a gente pode calcular a média. O 632. É isso mesmo, gente? Acho que... Quem confirma? É 3265 ou é 3264? Agora não dá para confiar mais no slide. Tem que confiar nas contas de vocês. Alessandra, boa noite. Conferindo, 316, 800, 644, 324, 326, 507, 172, 17.
Tem um erro, então, no último valor. Eu errei mais uma vez. Ó, 176 vezes 1, 76 vezes 1, 76 vezes 1. Então, 76 vezes 1 vai dar um 76. Ok. Então, hoje vai ter bastante correção. Então, vamos lá. Qual que é a média, então? O 6325. Tem a parte, vai dar... Tem a parte decimal aí, no caso. Com duas casas decimais. Tudo bem? Então, a média deu 16325. Todo mundo concorda? Certo. Tá bom. Então, eu vou virar a página aqui e vocês vão saber que está errado, né? Então, a média dá 163 e tem a parte decimal. Agora, gente, olhando essa tabela aqui, para terminar medidas de posição, eu quero saber de vocês qual é a moda. Nessa pesquisa, qual é a altura modal? Ou qual é o valor da moda nessa pesquisa? A modal tem moda, sim. A Adriana respondeu 160. Luana, 160, tá certo. Então é isso mesmo. Né? Nesse grupo de 20 pessoas, a estatura de 1,60 m aparece 5 vezes, é a que mais aparece. Então, a moda é a estatura de 1,60 m. Correto. Agora, gente, ó, a gente não vai fazer a frequência acumulada, mas eu acho que vocês conseguem fazer de forma mentalizada aí, como é que vocês calculam a mediana agora? Olhando só esse pedaço da tabela. Esses dois valores, eles não vão aparecer. E aí, nas próximas nos próximos slides. Mas a gente acabou de ver a moda, a gente já sabe qual que é a média, e agora eu quero saber de vocês a mediana. Aí a Adriana colocou um valor ali. Eu quero saber de vocês se está correto. Boa noite, Raquel. São 20 pesquisados. A gente precisa encontrar os dois centrais, somar e dividir por 2, não é isso? Mediana.
Eu vou falar que as respostas publicadas não estão certas. Quem são os dois centrais? Os dois centrais é o 10º valor e o 11º valor. Esse 10º valor e o 11º valor, esses precisam ser somados e divididos por 2. Também não está certo. Duas respostas erradas agora. Raquel, boa noite. Qual que é o 10º valor, gente? Depois não deixa de ver o comecinho da gravação, tá, Raquel? Então, o 10º é o 61. E o 11º? O 61 também? Ó, os dois primeiros é 158. Ah, tá, é verdade, é 4. Eu estou olhando errado aqui, é verdade. É isso, tá certo, tá certinho. Eu estou olhando, tá certo. Ok, eu não. Agora, gente, ó, só pensa na planilha como ela está agora, não é? Então, olhando só os dados, né? Não, não vale. Mas vamos supor que na prova estivesse assim. Então, o 10º valor seria 161 e o 11º valor 162. Se assim está, dá 165. Perfeito. Tudo bem? Então, a gente pensou nos dois casos. É que eu continuava olhando, eu lembrei vocês que a planilha está errada e eu continuei mentalizando o valor errado ali. Perdão, de novo. Mas isso tudo é intencional, gente. Como que é? Desculpa de professor, né? O professor vai errando aqui para vocês aprenderem melhor. Tá? Vamos lá. Então, ó, as medidas de posição a gente já trabalhou, que é média, moda e mediana. Então, a tabela desse jeito já dá para descobrir qual é o valor da média, da moda e da mediana. Tudo bem? Agora, eu quero saber medidas de dispersão. A primeira que a gente vai ver é o desvio médio. Né? Onde eu coloquei aquela interrogação lá, que conta que a gente precisa fazer agora para descobrir o valor do desvio médio? Média menos XI. Perfeito. Então, para a Raquel, que chegou depois, a digitação desse print está errada. E então, todos os slides daqui para frente têm erro. Eu vou virar a página aqui. Mas isso que a Adriana respondeu está correto. Olha lá. O desvio é a média menos XI. Então, se a gente pega lá 16325 menos 158, vai dar 5,25. Então, aquele valor que lá está errado. Concordam, gente, que é 5,25 esse desvio? Então, a gente precisa calcular todos os desvios agora. A média, que é 16325, menos cada valor. Publiquem aí para mim os valores de desvio. Então, para quem está chegando agora, o display aqui, ele tem erro. Na verdade, onde embaixo do 61 é 4, né? Então, quais são todos os valores de desvio aí, gente?
Na segunda coluna, eu vou soprar aqui, que é 3,25. Isso é fácil de fazer. Os próximos vocês fazem. Nosso objetivo agora é calcular o desvio médio. A primeira medida de dispersão. Três e 25, 2,25. Depois de 2,25 é 1,25, né? Isso. Depois 0,25, 5,75, 8,75 e 2,75. Aqui Isso, Luana. Então, a gente já tem 2 pessoas respondendo e confirmamos a lista aí dos desvios. Para quem estiver assistindo o vídeo aí, tem um erro aí no desvio, né? Porque eu errei a digitação da quantidade lá. Então, a variação aí é o 0,25, né? 3,25, 2,25, 1,25, depois o 0,25, e depois continua o desvio de 25, né? O que era 6 ali, vira 5,75. O que era 9 vira 8,75, o que era 13 vira 12,75. Tá correto. No caso do trabalho da planilha, eu estou ali com os valores negativos, mas a gente sabe que todo desvio, ele é em módulo. Todo desvio, ele é em módulo. Então, na hora, é o que a gente vê lá nas pesquisas eleitorais, não é? Então, considerando a margem de erro, né, a pesquisa para esse candidato, que no primeiro valor aparece 22, se a margem de erro é 3, então, considerando a margem de erro, o valor pesquisado para aquele candidato é mais 3, dá 25, ou menos 3, dá 19. Então, quando efetivamente a eleição acontecer, vai dar um número de 19 a 25, por causa da margem de erro, não é? Que no nosso caso aqui é o desvio. Lá eles não falam de valores negativos. A gente sabe que dá um valor negativo aqui, mas na hora de fazer a conta, a gente considera os valores positivos. Matematicamente, a gente fala que a gente considera os valores em módulo. Então, a gente descobriu os desvios. Agora que a gente descobriu os desvios, qual que é o próximo passo, gente? Para saber o desvio médio. A gente não vai fazer ainda a variância. A gente precisa fazer o quê para descobrir o desvio médio? Depois do desvio médio, a gente calcula a variância, Adriana. Então, a gente precisa somar todos os desvios. Aquele desvio que é de 5,25, ele aparece 2 vezes na pesquisa. Então, a gente multiplica ele por 2, vai dar 10,5. E depois precisa fazer o restante, tá? Então, é desvio vezes FI, ou desvio vezes a frequência. Para quem está vendo o vídeo agora, tem o erro de digitação. A média é 16325. Então, média menos 158 vai dar 5,25. 5,25 vezes 2 dá 10,5. E os demais valores?
Então, é 5,25 vezes 2, 3,25 vezes 5, 2,25 vezes 4. A Luana respondeu. Quem confirma? A Adriana também. Então, vamos lá. 10,5 confere, 16,25 confere, 9 confere, 2,50 confere, meio confere, 17,25 confere. Em módulo seria sem o sinal, 8,75 confere e 12,75 também confere. Então, são os valores sem o sinal. Então, para saber a somatória de todos os desvios, a gente precisa somar essa linha. Então, aqui no slide, vai aparecer com essas diferenças aí, por causa do meu erro de digitação. Mas a gente tem todos os valores dos desvios ali, multiplicados, né? E agora a gente precisa somar essa linha, considerando que todos os valores são positivos. A gente soma lá todos os valores positivos e os demais com sinal invertido, se for aproveitar a planilha. Então, essa linha dá 77,5, legal. E agora, para saber a média dos desvios, ou desvio médio? Esse valor dividido por 20, que dá... Então, o desvio médio é 3,87. Legal. Virando a página aqui. Então, ali no meu tem um erro, e na verdade é 77,5, onde dá 79, por causa daquele meu erro de digitação. Aí, o meu desvio médio aqui, em cima desses valores, deu 3,95, mas o correto é 3,87, né? Onde eu tenho 79 lá, é o 77,5, dividido por 20, 3,87. Então, a gente acabou de calcular o desvio médio. E o próximo passo agora é calcular a variância. Para calcular a variância, qual que é o próximo passo? Que conta que a gente precisa fazer na próxima linha ali, gente? Na nossa tabela. Quadrado do desvio. Perfeito. Então, ó, é o quadrado do desvio. Então, na planilha, eu coloquei lá desvio elevado ao quadrado. Por exemplo, se o desvio fosse 5, como está lá na digitação, 5 vezes 5 daria 25. O desvio 5 ao quadrado dá 25. Mas como não é, como tem o erro da digitação, vocês vão preencher essa linha aí com os valores dos desvios que vocês atualizaram lá, o 5,25 ao quadrado, 3,25 ao quadrado, 2,25 ao quadrado, 1,25 ao quadrado, 0,25 ao quadrado, 5,75 ao quadrado, 8,75 ao quadrado. E tem mais um valor lá que eu acabei não anotando, que é o 12,75 ao quadrado. Porque o nosso objetivo agora é descobrir a variância.
Olha como vai ser uma prova fácil. É só não fazer igual a mim, errar a digitação da planilha. Vocês viram que errando um detalhezinho na digitação, os números mudam todos. Ah, tá. Isso aconteceu hoje, né? Esquecer de ver a quantidade de pessoas para descobrir a mediana. Então, isso pode dar um problema. Agora, os quadrados aí não estão batendo, não é? Deixa eu ver. 5,25 ao quadrado, eu acho que está mais próximo de 27,56. O 3,25 ao quadrado, acho que está mais perto de 10,56. O 2,25 ao quadrado, acho que está mais próximo de 5,06. Ah, não, professora, eu fiz com um desvio mesmo. Tá errado, meu. Vou fazer de novo. Vou Ok. fazer. Confirma para mim, por favor. Tá. Só um minuto. Vamos lá, 27,56, 10,56, 5,06, 1,56, 0,06, 33,06, 76,56, 1,62,56. Bateu. Legal. Então, a gente já tem o quadrado dos desvios. Se a gente já tem o quadrado dos desvios, o que a gente precisa fazer para descobrir a variância? Qual que é a próxima linha? Então, aqui no display vai estar errado, né? A gente tem um número mais ou menos próximo do que vocês fizeram. Tem um erro de digitação, como eu falei para vocês. Ou, na verdade, agora virou uma, uma cascata de erro, né? Aí a Adriana já respondeu aqui. A gente tem o valor do desvio ao quadrado, não é a variância, hein, Adriana? É o desvio ao quadrado que a gente descobriu vezes a frequência, vezes o índice de frequência, o FI. Então, ok? Então, ó, aquela linha do desvio ao quadrado, que no primeiro valor de vocês aparece lá 27,56, que é o correto, a gente multiplica pela frequência, o 27,56 vezes 2. Esse é o cálculo da variância, sim. Estamos calculando a variância. Porque agora a gente precisa somar todos os desvios, porque a variância é a média dos desvios ao quadrado. Então, a gente já sabe todos os desvios ao quadrado, e para calcular a média de todos os desvios ao quadrado, a gente soma todos os desvios e divide pela quantidade deles. É o cálculo da variância.
Então, aquele 27,56 vezes 2, né, vai dar 54, 55 e 12, né? Acho que é isso. Certo. Agora é continuar multiplicando. Desvio ao quadrado vezes a frequência. Então, no meu caso, dá 50, mas o correto é o 5512, como vocês publicaram aí. Agora é completar essa linha. Completar essa linha até a coluna anterior à coluna da somatória. Tá, no caso tem um desvio, tem pequeno desvio de arredondamento aí nas planilhas, mas tudo bem. 52,81, 20, 25, 3 e 12, 13, bateu, bateu, bateu. No caso do Nilson, faltou só o último. Legal, é isso mesmo. Então, você já tem todos os valores, essa linha está preenchida com esses valores que vocês publicaram aqui. E aí, como a média dá 16325, correto? Então, a gente tem todos os valores que mudam, e agora a gente precisa somar essa linha. Quanto que dá a soma dessa linha? Fazer a somatória dessa linha. A somatória de todos os desvios ao quadrado, para que a gente possa calcular a variância. 46972. Alguém confirma? Tá, tem o desvio lá dos arredondamentos. No meu vai dar 503, porque tem o erro de digitação. Mas, então bateu aí, ó, 46972, 46975. Esse é o valor da somatória dessa linha. E agora a gente calcula o quê? A variância. Então, é a média do quadrado dos desvios é a variância. Então, é esse número daí dividido por 20. Se fosse 503, como está no slide aqui, dividido por 20, dará 25,15. Mas no caso de vocês, vai dar um outro número, que é o que está correto. R$ 23,48.
Primeira resposta. R$23,49 a segunda resposta, aqui porque o número tem aquele probleminha de arredondamento, uma coisa na calculadora e outra coisa na planilha. Então, você somou essa linha do desvio ao quadrado vezes FI, vai dar lá os 469,75. Né? Para saber a variância, você pega lá esse 469,75 e divide por 20, Luana. Você deve chegar no 23,49, eu acho. Bateu. É isso aí. Então, esse é o valor da variância. Que no meu caso, deu 25,15, por causa do erro da digitação. Agora, se a gente já tem a variância, o que a gente precisa fazer para saber o desvio padrão? Isso, Adriana, 469,75 dividido por 20, dá o 23,49. Arredondado, né? Aí, raiz da variância. Legal, Adriana. A gente já sabe o valor da variância, e desse valor a gente extrai a raiz quadrada. Que dá... Na planilha, pode digitar assim, ó, igual 23,49 elevado a 1 dividido por 2. Isso daí é a mesma coisa que raiz quadrada de 23,49. 4,84, perfeito. Bateu. Bateu. É só a questão da diferença do arredondamento. Não é? Vamos supor que na prova tenha lá um 4,84. Quem chegou no 4,85, assinala o 4,84. O desvio, quer dizer, o desvio não. Nas alternativas, a gente não vai ter números assim tão próximos. Então, como eu sei que vai dar problema de arredondamento, então vocês vão assinalar um valor próximo daquela resposta. Todas as outras respostas não vai ter um desvio, quer dizer, vai ter uma variação maior, tá bom? Gente, ó, cronometrando essa parte, a gente terminou aí 5 questões da prova. Então, eu dou uma tabela dessa para vocês calcularem lá. Média, moda, mediana, variância e desvio padrão. Então, aqui, de forma guiada, de forma tutorada, a gente chega em 50 minutos para fazer essa parte. Só para vocês terem uma ideia de como vai ser tranquilo fazer a prova. Não é? Então, tem as questões para vocês discursarem lá, né? 3, e depois essa parte aí, 5 questões. Já são 8 pontos. Aí, eu vou
virar a página aqui e perguntar para vocês sobre probabilidade. Então, qual a probabilidade? Só recordando que a gente começou a ver na aula passada, é aquela história lá da relação parte todo. Isso, Adriana, boa pergunta. É importante isso. Começa às 19 horas e vai até às 20h30. Eu vou ficar de plantão todo esse tempo aí. Vocês vão estar lá no Que Mágico fazendo a prova, tudo bem? Vocês vão estar no Que Mágico fazendo a prova e vocês têm aí até 90 minutos para fazer. Mas vocês viram aí que para fazer só essa parte que vai cair algo muito parecido, foi 50 minutos e muito tranquilo. Depois vocês vão ter mais 3 dissertativas, um para 8 pontos, e talvez seja probabilidade o que eu vou trabalhar com vocês também, mais 2 questões de probabilidade, como a gente vai fazer hoje, como a gente vai fazer agora. Tudo bem? Então, tempo máximo 90 minutos. A prova abre lá às 19h05 e depois, 1h30 depois, ela fecha. No caso da prova, tem que ser desse esquema. Comuniquem aí no grupo, por favor. Para quem está, por exemplo, precisando assistir só aula virtual, no dia da prova vai ter que marcar, né? No dia 9 vai ter que marcar esse tempo para estar lá no Que Mágico fazendo a prova. Então, gente, probabilidade, né? Lembrando de probabilidade, é aquela relação parte todo. A resposta da probabilidade, ela pode ser dada em porcentagem, em fração, numa frase, né? Ou num número índice. Eu vou fazer só 2 perguntas de probabilidade hoje e a gente encerra o nosso trabalho. Posso virar a página? Virando aqui. Então, a pergunta é, ali, qual a probabilidade do erro em uma prova com 5 alternativas? Pode responder como vocês acharem melhor. Tem aí 4 possibilidades. Qual a probabilidade do erro numa prova, né, de 5 alternativas em cada questão? Luana Costa colocou 80%. Quem confirma esse valor? Adriana colocou 20. Quem desempata? Vinte ou 80? Aguardando uma participação.
Quem arrisca? Porque tá 1-1 aqui. Quem desempata? Então, eu vou em 5 alternativas, A, B, C, D e E, não é? Tem quantas erradas? 4. Legal. Então, se é uma relação parte-todo, a parte é 4. O todo é 5 alternativas, todas elas. Então, é 4/5, se fosse uma fração. Vocês responderam em porcentagem. 4/5 responde a qual porcentagem? Quatro quintos? É 4 dividido por 5. 4 dividido por 5 dá 0,8. Então, o número índice 0,8, fração 4/5, a probabilidade do erro é 4 em 5, ou de 80%. Se o número índice é 0,8, a porcentagem, né, o número índice vezes 100, é a porcentagem. Tá claro aí, gente? Tudo bem? Probabilidade, relação, parte, todo. Qual que é a parte do erro? A parte do erro são 4 alternativas. O todo, 5 alternativas. 4/5. Então, pode ser uma fração, 4/5. Pode ser a frase, a probabilidade do erro é 4 em 5 possibilidades. Ou ainda pode ser o número índice 0,8 ou a porcentagem 80%. Então, a última pergunta de hoje. Na mesma prova, tendo certeza que uma das alternativas está errada, qual a nova probabilidade do acerto? Vocês têm 5 alternativas e vocês precisam assinalar uma que é certa. A uma que é errada, vocês já eliminaram. Né? Nessa nova configuração, agora, qual é a probabilidade do acerto? Uma que vocês já sabem que está errada, aquela lá vocês não vão considerar, vocês vão ter agora uma nova relação parte-todo. Nessa nova relação parte-todo, qual que é a probabilidade do acerto? Tem a pergunta surpresa também hoje, hein? Essa pergunta surpresa eu vou estimular a criatividade de vocês. Espero estimular a criatividade de vocês. Temos uma resposta. Eram alternativas. Vocês sabem que 4 eram erradas. Aí, uma delas vocês nem vão mais considerar, porque vocês têm certeza que ela está errada mesmo.
Aí sobraram 4 alternativas. Dessas 4 alternativas, tem uma que está certa. Qual que é esse novo percentual? Não, é 25, prof? Então, essa é a tua resposta. Ah, tá. Agora, eu queria ver se mais alguém confirma. Ah, tá. Não achei que o senhor tinha dito que estava errado. Não. Então, o Nilson confirmou. É isso mesmo, gente. Ó. 1 em 4 é 1/4. 1/4 é 25%. Ou 0,25 no número índice. Tanto faz a resposta. No dia da prova, se todas as alternativas tiverem percentual, então é para responder em porcentagem. Por exemplo, se todas as alternativas tiverem número índice, vocês vão responder em número índice. Então, é isso. Agora só falta a... Ficou claro para todo mundo? Então, probabilidade é sempre isso. A relação... Eu preciso entender aí qual é o meu universo, qual é o todo, e qual é a parte que eu vou considerar, né, o pedaço desse universo. No exemplo de hoje, se eu considerar os erros, é uma parte. Se eu considerar os acertos, é uma outra parte. Para cada uma das situações, é essa relação, esse pedaço em relação ao todo. Esse pedaço em relação ao todo vai gerar uma fração, um número índice, um número percentual, e até uma frase. Então, vou virar a página, gente. Até aqui deu 62 minutos. Se a gente falar em 7 questões. Se a 8ª questão foi sobre o método estatístico, é fácil de responder. E depois teriam mais 2 questões aí dissertativas, né? Por exemplo, acho que 90 minutos dá para fazer essa prova assim com o pé nas costas. Posso virar a página? Sim, não? Alguém quer esclarecer algo? Temos um sim, então eu vou virar a página. Para a pergunta surpresa. Vamos ver se eu estou sendo claro na pergunta surpresa. Gente, ó, vocês têm um professor aqui que ele gosta de criar palavras. Eu não tenho muitas palavras criadas, né? Eu tenho algumas. E a última palavra que eu inventei, ela chama ipsus, como está escrito lá. Por que que eu sentia falta dessa palavra, ipsus? Porque se vocês ouvirem qualquer palestra sobre autoconhecimento, parece que quando o pessoal fala de autoconhecimento, o pessoal fala de um pedaço só do autoconhecimento. Então, se cada área do conhecimento fala de um pedaço, ipsus é uma palavra que eu inventei que as pessoas têm que falar do autoconhecimento de forma inteira, não é? Então, não adianta falar de autoconhecimento só na parte cognitiva. Não adianta falar de autoconhecimento só na parte afetiva. Não adianta falar de autoconhecimento só na parte espiritual. Não é? Não adianta falar de autoconhecimento só na parte física. Então, pensar num ser humano inteiro, uma pessoa que se conhece, é uma pessoa que pensa no autoconhecimento de forma inteira. Então, ipsos é para afirmar essa situação. Então, eu inventei essa palavra. Se ela vai pegar ou não vai pegar, são outros 500, né? Aí, eu quero, nessa pergunta surpresa, vocês devem ter sentido aí falta de alguma palavra na vida de vocês, que vocês vão criar nessa semana daqui e mandar no meu e-mail lá.
a palavra que eu estou criando é essa. E vocês vão me dizer o significado dessa palavra e por que, né, que vocês consideram que essa palavra deveria ser criada. A Adriana nunca pensou nisso. Então, que bom, eu estou estimulando um outro pedacinho de você que não estava sendo estimulado. Quando eu fiz o contrato com vocês, eu fiz um contrato chamado andragógico, não é? Que é um contrato de sala de aula para adultos. Lá com a molecadinha, a gente faz um contrato pedagógico, não é? Com a infância. E aí eu inventei uma outra palavra, que é o terapogógico. Porque a palavra teropo do grego é adolescente. P da infância, andra, adulto, e terapo, adolescência. Então, é uma relação entre professor-aluno, entre alunos adolescentes e o professor. Não crianças e o professor, e nem entre adultos e o professor. Então, eu senti a falta dessa palavra e criei a palavra terapogógico. Então, no ensino médio, eu faço contratos terapogógicos. Com vocês, eu faço contratos andragógicos. E com a molecadinha, eu faço contratos pedagógicos. E agora, no conhecer-se, como acho que 99% das palestras que eu assisti, o pessoal fala do autoconhecimento, mas quando ele desenvolve o autoconhecimento, ele não fala do autoconhecimento por inteiro, ele fala de um pedaço. E acho que a gente precisa se cuidar por inteiro, né? Aí, não sei se na vida de vocês sentiram falta de alguma palavra que vocês colocam. Tem uma situação que é assim, a palavra saudade, quem é o pai dessa palavra é a língua portuguesa. Em muitas culturas, o pessoal sentia saudade, mas não tinha a palavra saudade. E aí a palavra saudade existe em muitas culturas por causa da língua portuguesa. Aí vocês, aqueles que puderem, me entreguem aí novas palavras na semana que vem. E isso estimula, eu acho, que um pedaço da criatividade de vocês. Então é isso, gente. A nossa prova vai ser no dia 9. A aula que vem também é revisão. A gente deve estar reforçando tudo isso que a gente viu hoje, né? Devo estar trazendo mais alguma teoria. Espero, na próxima aula, também falar do feedback para vocês. E aí vocês vão para a prova, no dia 9, já sabendo o quanto que vocês precisam, tá bom? E aí vocês vão mais tranquilos para essa prova. Mas pensa assim, vocês precisam tirar 11. Podia ser, né, semana que vem, né? Eu não sei onde foi, que calendário foi que eu li, que eu achava que era o dia 2. Ou eu li errado, ou mudaram o calendário. Mas as provas conclusivas, elas começam no dia 3. E desde o começo, se vocês olharem lá os nossos planos, os nossos roteiros para vocês, eu vim anunciando o dia 2. Mas agora é dia 9, com certeza. Espero que todo mundo vá bem. No nosso caso aí, dia 9, vocês fazem a prova. Mais 7 dias, dia 16, seria o feedback dessa prova. E no dia 23 seria a substitutiva. Espero que ninguém precise. Então, o cronograma é esse. Eu vou encerrar aqui a gravação.